Neste vídeo de epidemiologia, falaremos sobre ecossistemas florestais e saúde. Iremos começar recordando o que é um ecossistema. Um ecossistema é um sistema dinâmico onde comunidades de plantas, animais, fungos, micro-organismos e o próprio ser humano interagem constantemente um com os outros, além de interagirem com fatores físicos do meio, como a água, a luz, ar, minerais e nutrientes. Dentre os ecossistemas são considerados ecossistemas florestais as florestas temperadas e as tropicais, a taiga ou floresta boreal e a tundra. Dentro deste cenário, os ecossistemas possuem uma íntima relação com a saúde humana. Estima-se que 23% de todas as mortes humanas podem ser atribuídas a fatores relacionados com o ambiente. As florestas e a sociedade muitas vezes estão interligadas devido aos avanços econômicos e tecnológicos promovidos pela sociedade. Estes avanços afetam as florestas de várias formas. Dentre elas, podemos destacar o desmatamento e várias formas de poluição, como as provocadas pelas queimadas. Estes processos, eventualmente, alteram a dinâmica destes ecossistemas, o que pode levar à emergência ou agravamento de infecções, intoxicações da população humana e uma redução dos vários serviços ecossistêmicos que as florestas oferecem, como o controle de pragas, mediada por anfíbios. No entanto, ao invés de ser uma simples relação de via única, existem outras formas nas quais esses três atores interagem entre si, o que revela a grande interdependência que existe entre a sociedade e a natureza. A própria saúde humana pode eventualmente afetar a saúde das florestas. Isso ocorreu, por exemplo, durante o avanço da febre amarela em 2017, que levou à morte de macacos no estado do Sudeste brasileiro. As florestas também contribuem para o desenvolvimento geral da sociedade, por meio da presença de vários recursos que podem ser usados por meio da biotecnologia. Iremos agora aprofundar cada um destes tópicos com mais detalhes. Apesar da utilização da natureza pode ser uma porta para a disseminação de muitas doenças entre os seres humanos, ela também propicia o avanço tecnológico e econômico, gerando progresso social. Isso é possível graças à biotecnologia, que inclui técnicas como a seleção de plantas pelo homem, seja para agricultura como para fins medicinais, além da utilização de micro-organismos para a construção de ferramentas moleculares e a degradação de poluentes industriais. A biotecnologia também tem permitido identificar e proteger espécies tropicais valiosas para a produção de medicamentos e alimentos. 1 em cada 4 produtos vendidos nas farmácias é fabricado a partir de materiais extraídos de plantas das florestas tropicais ou de estruturas químicas derivadas desses vegetais. Entretanto, os avanços tecnológicos e econômicos também levam à degradação das florestas, o que causa riscos à saúde, vulnerabilidade social e ambiental. A ocorrência do desmatamento afeta de várias formas os ecossistemas florestais. Sem um lar para morar, muitas espécies de animais podem ser extintas ou têm suas populações bem reduzidas, contribuindo para o surgimento de doenças. O desmatamento também está associado com a maior ocorrência de queimadas, uma vez que as pessoas, muitas vezes, ateiam fogo após a derrubada, a fim de limpar o local antes de utilizá-lo. Segundo a OMS, a poluição ambiental é um dos principais fatores de risco para a saúde humana. Há várias formas de poluição provocadas pela ação do homem sobre as florestas. Dentre elas, cabe destacar a poluição atmosférica causada pelas queimadas. Há um consenso geral de que vários poluentes liberados durante a combustão são danosos para a saúde humana. No entanto, estudos específicos sobre o efeito de queimadas ainda são escassos e isolados, além de serem complexos devido à grande quantidade de fatores para serem analisados. Apesar disso, sabe-se que nas queimadas são emitidos poluentes como óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e material particulado. Estas substâncias causam doenças cardiovasculares, neurológicas, pulmonares e aumentam o risco de cânceres, como os de pulmão, por exemplo. Apesar das queimadas em geral afetarem as populações mais próximas dos seus focos, algumas podem afetar cidades e centenas de quilômetros de distância. Isto é facilmente ilustrado com o evento anormal das chuvas de 2019, quando a cidade de São Paulo foi coberta por nuvens escuras que traziam poluentes vindos de queimadas da Bolívia. Além da poluição, as florestas também estão associadas ao surgimento de doenças infecciosas. Desde que a humanidade surgiu, as pessoas se relacionam com outras espécies. Isso ocorreu durante o Holoceno, período no qual houve a expansão de florestas brevemente fragmentadas pela ação das glaciações.
Esta expansão fez com que houvesse a seleção de animais capazes de sobreviver a diversas condições ecológicas. Um dos meios que permitiu que eles sobrevivessem era morar junto com o ser humano, alimentando-se dele ou de seus animais domésticos, se tornando vetores capazes de transmitir doenças. Dentre eles estão insetos como mosquitos e barbeiros, vetores da doença de Chagas. Isso permitiu que eles se espalhassem ao redor do planeta junto com o ser humano, carregando patógenos responsáveis por causar infecções. Nos dias de hoje, novas doenças infecciosas estão surgindo. No entanto, seu número vem aumentando rapidamente desde os anos de 1940. Este aumento é causado por vários fatores, dentre eles a intensificação da invasão humana em ambientes naturais, gerando a fragmentação de habitats e a redução da biodiversidade, a perda de predadores naturais de vetores como anfíbios e alterações na densidade de populações de hospedeiros, o aumento da resistência de mosquitos a pesticida e a de bactérias a antibióticos, métodos específicos de avicultura e pecuária, além do aumento do comércio de longa distância de animais silvestres. Dentre esses fatores, a interação entre seres humanos e animais silvestres merece destaque. Mais de 70% das doenças infecciosas emergentes têm origem nesses animais. A exposição a novos patógenos pode ocorrer durante caças ou mercados de produtos vivos, onde se vende e consome animais silvestres, uma vez que há o contato com seu sangue quando são manuseados. Esta exposição também depende com frequência da presença de animais domésticos, uma vez que podem reproduzir em larga escala e transmitir os patógenos de animais silvestres para comunidades humanas. Alguns patógenos que surgiram de animais silvestres são novas linhagens de gripe, a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, e a pandemia atual do Covid-19. Conforme mencionado, a relação entre as florestas e a saúde pública não é uma simples relação de via única. Um exemplo que ilustra isso é a epidemia de febre amarela de 2017. A doença causada por vírus do gênero Flavíverus originalmente era endêmica na África, chegando no Brasil pela primeira vez em 1685. Ela possui atualmente duas formas, uma urbana e uma silvestre. A forma silvestre foi reconhecida no Brasil no início do século XX e é transmitida por mosquitos dos gêneros Hemagogos e Sabetes, tendo espécies de macacos como reservatórios. Após a introdução, ela passou a ser endêmica nas regiões Norte e Centro-Oeste, até que em 2017 houve uma epidemia que levou a forma silvestre da doença para a região Sudeste. Durante esse período, 1.266 pessoas contraíram a doença, havendo 415 mortes. No entanto, o número estimado de macacos mortos foi maior, chegando a 5.000. Isso foi agravado devido à crença popular equivocada de que os macacos seriam capazes de transmitir diretamente a doença para o ser humano, o que fez algumas pessoas caçarem estes primatas temendo contrair a doença. Outro vírus que infecta vários animais são os lissavírus, causadores da raiva. Considera-se que eles surgiram em morcegos no Novo Mundo e eventualmente infectaram cães. Conforme houve os processos de domesticação e migração, os cães levaram o vírus para todos os continentes, causando infecções tanto em cães quanto em humanos. Novas linhagens de vírus foram capazes de infectar outros mamíferos, gerando novas variações da doença. Dentre eles estão animais domésticos, como gatos, bois e cabras, e animais silvestres, como coelhos, raposas e ursos. O aumento do número de espécies capazes de apresentar vírus torna mais difícil acompanhar e controlar esta doença. Um caso mais inusitado de relação entre floresta e sociedade é a grande extinção atual de anfíbios, provocada por um fungo Chytridium-miceto, responsável pela extinção de dezenas de espécies. Apesar dos detalhes ainda não serem muito conhecidos, atualmente considera-se que o fungo se espalhou ao infectar rãs da espécie Xenopus laevis, que é resistente à doença. Esta rã havia sido originalmente introduzida para a realização de testes de gravidez, que eram feitos despejando a urina da mulher com a suspeita sobre as fêmeas dessa espécie. Se a mulher estivesse grávida, a presença de hormônios reprodutivos na urina faria a rã desovar, fechando o diagnóstico. Cabe ressaltar mais uma vez que os anfíbios são extremamente importantes para o controle de pragas e vetores de várias doenças. Assim, uma redução da sua população pode afetar a propagação de zoonoses.
Com isto, pode-se concluir que as florestas e a saúde humana estão conectadas por relações extremamente complexas e imprevisíveis. Focar somente nas causas antropogênicas não é suficiente para compreender estas relações. Com isso, ter uma perspectiva holística e interdisciplinar é fundamental para proteger a saúde humana e os ecossistemas florestais. Estas são as nossas referências bibliográficas, tanto de textos quanto das imagens, e esperamos que tenham gostado. Muito obrigada!